Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Eduardo Trindade e hoje vamos realizar a resolução das questões da banca Setup da disciplina de matemática do concurso que aconteceu no município de Marituba para agente de trânsito do ano de 2024. Uma das questões foi essa daqui, em que ele fala que para realizar as sinalizações nas ruas de um bairro, em 15 dias, 8 horas diárias de trabalho foi necessária a contratação de 20 funcionários temporários. Como se deseja terminar a obra em 8 dias com 10 horas diárias de trabalho, quantos funcionários temporários a mais devem ser contratados? Galera, essa aqui é uma questão clássica que envolve regra de 3 composta, em que ele fala aqui, 15 dias, 8 horas diárias, foi necessário a contratação de 20 funcionários temporários. Como se deseja terminar a obra em exatamente 8 dias, 10 horas diárias, e ele quer saber quantos funcionários temporários a mais devem ser contratados, tá? Eu sei que vocês não gostam de fazer muitas questões de regras de 3 compostas, usando a ideia das setas, né? Para quem está aprendendo a regra de 3 composta, é fundamental ter aquela noção para depois você criar estratégias para fazer isso de forma mais rápida. Uma das formas que a gente pode resolver isso daqui é a ideia usando a regra da TPM. E o que seria a regra da TPM? É uma regra que eu ensino, né, para os alunos que têm essa dificuldade em usar a ideia das setas para a regra de 3 composta, tá? Isso também te ajuda a ganhar tempo numa resolução, tá? O que seria a ideia do TPM? Seria a ideia de alguma coisa relacionada ao tempo que acontece, dias, horas por dias, alguma coisa relacionada a isso, minutos. E também eu tenho a ideia do P, que são a quantidade de pessoas, funcionários que fazem relação ao problema. E o M seria a ideia de máquinas, alguma coisa que está sendo fabricado em relação a esse processo, porque nós chamamos de TPM. E aqui, o que tem do TPM nesse problema? Ele fala exatamente dos dias, é o T para mim. 8 horas diárias também faz parte do T, seria o tempo para mim. E os funcionários seria o P, que seriam as pessoas, ou seja, não tem máquinas. Nessa situação, você vai escrever o problema assim, eu tenho dias, que é uma grandeza, eu tenho horas por dia, que é uma outra grandeza, e eu tenho os funcionários, que é a outra grandeza. E aí você vai posicionando os valores. Eu tenho 15 dias, 8 horas diárias, que são 8 horas por dia, e eu tenho exatamente 20 funcionários. Aí quer saber em 8 dias, em 10 horas diárias, que são 10 horas por dia, você vai ter quantos funcionários? Teria X. E você, usando a regra da TPM, se você tiver a prática, isso aqui você resolve rapidinho. Quem faz parte da TPM, ou seja, é só multiplicar em linha. Multiplica em linha e embaixo multiplica em linha. Pronto, você faz esse processo. E depois o que? Iguala. Aí você vai ter 8 vezes 10 vezes x. Tudo isso é igual a 15 vezes 8 vezes 20. E aí você vai simplificando, esse 0 corta com esse 0, já foi. Esse 8 corta com esse 8. E olha o que sobrou para a gente. Só sobrou o x. Tudo isso vai ser igual a 15 vezes 2. Logo, o meu x é igual a quanto? 30. Ou seja, ele teria 30 funcionários. E aí que você tem que ficar atento no texto. E tem para você marcar. Letra D, né? Mas a pergunta, ele quer saber, quantos funcionários a mais devem ser contratados? Essa que é a pergunta. Ele tinha exatamente 20 inicialmente. E passou para quanto? 30. Aí você teria que fazer a diferença de 30 menos 20. Que vai dar um total de quanto? 10 funcionários. Essa é a quantidade de funcionários que serão contratados, correspondendo à nossa letra A. Beleza?
Se você quer uma aula específica explicando sobre essa regra da TPM, deixa um comentário aí e vamos ver quantos comentários você vai atingir essa resolução aqui, com a participação de vocês, beleza? Vamos fazer aqui mais uma questão da banca setup, tá, pessoal? Ele fala que para uma progressão cuja diferença comum é de 1 sobre 2, ou seja, meio, qual das afirmativas a seguir deve ser verdadeira para a progressão aritmética? Então ele fala que nessa progressão, ele fala que a diferença é comum a meio. E qual dessas características tem para uma progressão aritmética, tá? Então, a gente vai ter que lembrar do conceito de progressão aritmética. Então, o que vai acontecer? Eu tenho o primeiro termo, que é A1, eu tenho o segundo termo, que é A2, um terceiro termo, que é A3, e assim por diante. Até um último termo, que eu vou chamar de AN. Beleza? Mas o que é a razão? A razão é a diferença de um termo com o seu antecessor. Se eu pegar o A2 e subtrair do A1, tem que dar razão. Isso é uma diferença. E ele fala que é 1 sobre 2, que é a mesma coisa que 0,5. Então, nessa situação, o que está acontecendo? Na minha sequência, isso aqui está aumentando em meio. Aumenta em 0,5 de um termo para outro. Então, nessa situação, isso é uma característica de progressão aritmética que tem a diferença em relação aos termos de uma sequência, né? Então, nessa situação, você tem como resposta a única alternativa que pode ser somente a letra D. Os termos da progressão estão sempre aumentando, de meio em meio. Correto. Resposta, letra D. Beleza, pessoal? Vamos lá, pessoal, fazer mais uma questão aqui da banca setup. Ele fala que em uma sala de aula, a razão entre o número de meninas e o número de meninos é de exatamente 12 sobre 13. Em relação ao total de alunos, qual é o percentual que representa a metade do número de meninos? Então, aqui que está a nossa pergunta, né? Ele quer a metade do número de meninos, só que em percentual. Então, vamos para a primeira parte. Primeira parte, você tem uma razão entre o número de meninas, que eu vou chamar de M, que seria as mulheres, e o número de meninos, que seriam os homens, tá? É de exatamente 12 sobre 13. Então, vou escrever isso. Eu tenho o número de meninas, que eu estou chamando de M, dividir pelo número de meninos, que eu estou chamando de H. Ele fala que essa razão é de exatamente 12 para 13. Então, na relação de razão, o que eu posso afirmar? Isso aqui é como se fosse a ideia das partes que eu estou relacionando. Ou seja, é como se tivesse inicialmente 12 mulheres e 13 homens. Ao todo, eu posso afirmar quanto é que seria o total. É a soma da quantidade de mulheres mais a quantidade de homens. Pensa inicialmente, se são 12 mulheres com mais 13 homens, tudo isso dá quanto? 25. Por quê? É só você pensar que é a ideia de fração, pessoal. E na ideia de fração, como não dá mais para simplificar, eu considero que o numerador é igual ao numerador e denominador é igual ao denominador. Uma regra básica da fração que a gente tem que relacionar. Eu pego a parte de cima e somo com a parte de baixo. Foi o que eu fiz. H com mais M tem que ser 12 mais 13, que tem que ser igual a quanto? 25. Esse é o total. Só que ele quer que você encontre o percentual, né? Ele quer que você encontre o percentual de quem? De meninos. E os meninos são os homens. Então, bora para a segunda parte. Quantos meninos são inicialmente que eu estou considerando? É o número de meninos pelo total, que nesse caso é quanto? 25, estou considerando o total. Mas quantos meninos eu tinha inicialmente lá na situação? São 13. Então, tenho 13 de 25.
Só que eu quero transformar isso aqui em porcentagem. É muito simples. É só você multiplicar por 4 em cima e multiplicar por 4 embaixo. Por quê? Porque 25 dá para virar 100. É melhor trabalhar com 100. Aí você vai ter 4 vezes 13, vai me dar 52. E 4 vezes 25 é exatamente 100. E o que ele está me dizendo? Que isso daqui corresponde a quanto? 52% é a quantidade de meninos que existe nessa sala de aula, que eu estou chamando de H, que seriam os homens. Só que não é essa a pergunta, ele quer a metade. Ou seja, você vai pegar os 52% e vai dividir por 2. E quando você dividir por 2, isso aqui vai me dar quanto? 26%. E isso daqui corresponde a exatamente a minha alternativa, a letra B. Beleza? Então essa regra aí de porcentagem envolvendo a ideia da proporção é fundamental para vocês. Se vocês querem mais dicas em relação à proporção e regra de frações, deixa o comentário aí na descrição do vídeo, tá? E bora ver quantos comentários a gente vai ter para a aula ser divulgada no nosso canal, beleza? Agora com a participação de todos. Vamos lá, pessoal, fazer aqui mais uma questão da Banca Setup. Em um grupo de 30 estudantes do ensino médio, 12 pretendiam cursar uma faculdade na área da educação, 16 pretendiam cursar uma faculdade na área da saúde e 4 não pretendiam cursar nem a área da educação e nem a área da saúde. A quantidade de estudantes desse grupo que pretende cursar uma faculdade na área da educação e na área da saúde seria de quanto? Bom, aqui eu tenho 30 alunos, que é o total. 12 pretende fazer a área da educação, 16 pretende fazer a área da saúde e 4 não pretende fazer nem educação e nem a saúde. Ele quer saber exatamente a quantidade de estudantes que pretende cursar essas duas áreas, educação e também a saúde, tá? É uma questão clássica que envolve a ideia do teoria dos conjuntos, em que a gente vai ter que fazer a relação do diagrama de Venn. Então, vou fazer aqui as nossas circunferências, a ideia é mais de uma elipse, né? Que eu gosto de fazer aqui, para a gente analisar a ideia desses conjuntos, tá? Então, vou ajeitar aqui e também vou ter que fazer um conjunto maior, que seria a ideia de um retângulo, que é o conjunto universo. E a partir daí, a gente vai fazer a relação aqui dos conjuntos que ele está mencionando, tá? Então, uma área que ele mencionou aí foi a educação. Então, o primeiro conjunto é o conjunto da educação. O outro vai ser da saúde, que ele mencionou. Beleza? E aí, você vai pegar as informações que ele está te dando. A pergunta dele é esse carinha aqui no meio. É o X, que eu não tenho. Ele falou bem aqui no texto que 12 pretende fazer a área de educação. Só que tem uma quantidade que não pretende. Como é que eu faço esse tipo de operação? Eu pego o total, que é 12, e tira da interseção, que nesse caso é o X. Beleza? Aí também ele fala da quem pretende fazer a área da saúde, são 16. Nesse caso, todo o conjunto saúde é 16. Só que eu tenho que tirar a interseção. Então é 16 menos X. Beleza? E também existe uma quantidade que não pretende fazer as duas áreas, que é 4. Aí fica aqui fora, ó, das elipses. Tá? E agora o que eu vou fazer? Tudo isso tem que dar exatamente 30, que é o meu conjunto universo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou unir todos os valores que eu tenho. Tem que dar 30 tudo isso. Aí você coloca 30, tem que ser igual a 12 menos x, mais 16, menos x, mais 4. Aí você tem uma equação para você desenvolver. Aí já dá para cortar x com x, porque eles são simétricos, né? Aí você mantém o 30 que está lá. 30 vai ser igual. E dá para fazer uma soma tranquila aqui, ó.
16 mais 4 é 20, com mais 12 vai dar exatamente 32. Aí 32 menos x. Aí você arruma a tua equação. Esse x que é negativo, passa para o lado positivo. E esse 30 que é positivo, passa para o lado negativo. Então, ficando exatamente x, que é igual a 32 menos 30. E aí você vai ter o valor de x. O valor de x é exatamente 2. Ou seja, 2 estudantes pretendem cursar algum curso em relação à saúde ou a ideia de educação. E isso daqui você encontra exatamente na letra D. Beleza, pessoal? Agora a gente vai fazer a última questão aqui da banca Setup, tá? Em relação ao concurso de agente de trânsito que aconteceu aqui no município de Marituba. É uma questão que envolve juros compostos, né? Provavelmente uma questão que vai ser trabalhosa, né? Porque aqui tem umas cargas decimais e aqui a gente vai ter que usar de estratégia. E a questão diz assim, né? Ele fala que um capital foi aplicado a juros compostos. Então existe um capital que ele aplicou a juros compostos durante 3 meses. Aí te deu uma taxa de 2%, uma taxa mensal de 2%, gerando um montante de R$ 2.122,42 centavos. Marca a alternativa que apresenta o valor do capital aplicado. Então, ele quer saber o valor do capital que foi aplicado. Então, eu tenho que pegar as informações que ele está me dando. Então, bora organizar. Primeiro, ele quer saber o capital, né? Depois, ele me deu o tempo, que é de exatamente 3 meses. Ele me deu a taxa, que é o I, que foi de exatamente 2% ao mês, que é uma taxa mensal. E me deu um montante, né? Que ele conseguiu, que foi de R$ 2.122,42 centavos. Para isso, tem que saber a expressão do montante dos juros compostos, que vai ser exatamente montante é igual ao capital vezes 1 mais ou menos a taxa elevado ao tempo de aplicação. Vou ter que usar essa expressão. Como ele aplicou um dinheiro, então esse valor que ele vai considerar, ele tem que ser positivo, que você vai somar. Não esqueça que essa taxa aqui, ó, você vai ter que usar em decimal, que é importante, tá? 2% é a mesma coisa que 0,02, tá? Agora você vai fazer isso e jogar na expressão matemática que ele está te dando. Aqui ele fala que o montante, aí eu coloco 2.122,42 centavos. Tudo isso vai ser igual ao capital vezes 1 mais 0,02 elevado ao tempo, que ele falou que é 3 meses. Pronto, 3 meses. Aí você vai ter 2.122,42 centavos. Tem que ser igual a C vezes 1,02 elevado à terceira. E já vi que vai dar trabalho, porque já tem um expoente grande lá para desenvolver, né? É uma questão que envolve paciência e calma na hora de resolver. Então, mantém isso daqui, 2.122,42 centavos, tem que ser igual. Quando fazer essa potência, vai dar esse número aqui, ó, decimal. 1,061208. Olha só, várias casas decimais. Para eu não perder muito tempo fazendo essas casas decimais, lá, porque ele vai estar multiplicando, vou ter que passar dividindo. Eu vou considerar uma casa aqui, ó. Vou considerar 4. E aqui eu vou considerar 2 casas, para não perder muito tempo. Vou considerar 1,06, para facilitar a minha vida, né? Porque senão, perco todo o tempo nessa questão. Aí eu tenho 2.122,4. Tem que ser igual a 1,06 vezes C. Beleza? Aí esse número que está multiplicando o capital, passa dividindo. Aí você vai ter capital
é igual a 2.122,4 e isso tudo tem que ser dividido por 1,06. E aqui está outro desafio, divisão de decimais, que não é uma divisão fácil. Isso aqui vai dar ainda um valor aproximado. Quando fizer lá tudo com calma, bonitinho, isso aqui vai dar próximo de 2002. Ou seja, o capital invertido foi em média de quanto? R$2.000, né? Então, isso aqui você encontra na alternativa letra B. Então, pessoal, está aqui a resolução do concurso de Marituba do ano de 2024 para agente de trânsito. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações. Só assim você vai ficar por dentro dos próximos vídeos que vamos estar postando. Se você tem alguma dúvida ou que alguma prova que a gente possa resolver aqui, ou dicas para conteúdos de aulas, estamos aqui à disposição. Deixe um comentário que a gente vai responder o mais breve possível. Beleza? Conto com vocês e até a próxima. Tchau, tchau.